Tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor de empresas e investidor na Bolsa desde 2006. Iniciei o vídeo passado falando sobre o líder e começamos a abordar essa temática a partir da leitura deste livro, O Líder, a história de Rudolph Giuliani, que foi prefeito de Nova York. Estamos falando sobre liderança porque recentemente destacamos essa temática, seja numa abordagem que fizemos a partir de um curso que eu compartilhei com vocês aqui, algumas lições de um curso que eu fiz com Jim Collins, como também na semana passada, na semana retrasada, nós falamos sobre como funcionam as empresas por dentro, né? E o papel do líder, os pressupostos da liderança. Discorremos um pouco sobre essa figura. Nessa semana que passou, a gente falou também um pouco, foi uma semana toda dedicada a Oi, os resultados da empresa, e falamos no final de semana sobre duas entrevistas, repercutimos duas entrevistas do Rodrigo Abreu, e estamos dando muito destaque à figura do líder, porque nós temos que estar, de alguma forma, tentando conhecer e entender a liderança, porque é um papel-chave no sucesso ou no fracasso de uma empresa. Como se comporta o líder, como pensa o líder, qual sua bagagem profissional, o seu currículo, né? O que é que ele traz de aprendizados que pode fazer com que essa empresa tenha uma história de sucesso, ou que pode conduzir uma empresa ao seu fracasso, à sua derrocada, porque os líderes também afundam as empresas. Existem os que salvam as empresas, existem aqueles que afundam as empresas. É preciso distingui-los. Mas, nesse vídeo de hoje, nós, a partir da leitura desse livro, nós estamos destacando aqui alguns pontos que eu julgo que são importantes para a nossa reflexão. O Rudolph Giuliani, ele costumava dizer que era preciso estar atento às pequenas coisas e, ao mesmo tempo, saber comemorar as pequenas vitórias, porque seriam exatamente essa soma das pequenas vitórias que nos levariam a alcançar resultados maiores. Isso tem muito a ver com aquela ideia da roda, né? Que já falamos do Jim Collins, que vai girando, a gente vai entregando resultados, e isso dia após dia, e esse cotidiano, esse processo cumulativo, em um dado momento a gente atinge o ponto de ruptura, né? Então veja que quando a gente fala sobre alguns temas, independente de mudar de autor ou de pessoa que se refere a determinada temática, veja que vários caminhos meio que convergem no mesmo sentido, quando a gente pensa em entender a dinâmica de sucesso de uma empresa e o papel do líder, em especial do líder de nível 5, que é aquele que realmente leva as empresas, as organizações a crescimentos exponenciais, né? Então, o Rudolph Giuliani, ele pondera que é importante estar atento também, além de celebrar as pequenas vitórias, estar atento aos detalhes. Lembre-se disso, porque eu tinha um executivo com quem eu trabalhei, ele dizia: meu filho, esteja atento aos detalhes, o inferno e o céu residem neles. Então, é preciso estar atento aos detalhes sempre. Muito importante observar os detalhes. E o Giuliani, ele diz: transpire com os pequenos detalhes. É a essência da teoria das janelas quebradas, por exemplo, que adotei no combate ao crime em Nova York. Essa abordagem sustentava que um assunto aparentemente secundário, como janelas quebradas em edifícios, acelerava a decadência de certas áreas urbanas. Alguém que em condições normais não atiraria uma pedra num edifício intacto, hesita menos em quebrar uma segunda janela num prédio em que outra janela já está quebrada. E qualquer pessoa sujeita ao estímulo da segunda janela quebrada é capaz de infligir danos ainda mais graves
caso ache que ninguém está por perto para evitar a ilegalidade. A melhor maneira de garantir que uma equipe e outros confiem no líder é que nós devemos sempre trabalhar para que eles sintam que alguém está na liderança, e é importante nesse sentido mostrar-se mais focado do que nunca nos detalhes. Então, transpire os detalhes, é o conselho dele. Tem um momento no livro que ele recomenda que você esteja em busca de uma preparação continuada, ou seja, prepare-se sem descanso. Ele adverte, nunca presuma nada, nunca presuma nada. Eu tinha como hábito, adotei como hábito na minha vida, sempre fazer o que eu chamo de diligência prévia, o que por si só elimina a necessidade de presumir. Era isoladamente o mais importante fator crítico para o sucesso, ao meu modo de ver. Em qualquer campo de atuação, enxergo que isso é o fator decisivo. Os líderes, eles podem ser brilhantes, eles podem ter uma visão extraordinária, podem parecer predestinados e até contar com a sorte. Tudo isso ajuda, mas ninguém, por mais bem dotado que seja, será capaz de apresentar um bom desempenho sem diligência prévia cuidadosa, uma experimentação inteligente e um acompanhamento obstinado. Eu creio que tudo isso faz uma enorme diferença. E essa diligência prévia me faz lembrar o curso que eu fiz com o Abílio Diniz, onde ele dizia, faça o diagnóstico, faça o diagnóstico. Antes de planejar e de ir para a execução, concentre-se, gaste o tempo necessário para fazer o diagnóstico. E o que é o diagnóstico? É entender a situação, entender o problema, fazer as perguntas certas, não presumir nada, como diz o Giuliani, não presumir nada, né? Não presumir nada, fazer o levantamento dos dados, das informações e assim construir o diagnóstico correto da situação para, com base em um bom diagnóstico, nós podermos então evoluir para o planejamento e para a execução. Às vezes, disse Giuliani, é preciso conhecer tanto o material quanto os especialistas de sua equipe. Essa é a única maneira de desenvolver uma visão independente e de não ser manipulado pelas circunstâncias, pelos circunstantes que talvez queiram puxar a brasa para uma ou outra direção. Mas é importante que certas ocasiões nada vai substituir a experiência em primeira mão. Jamais deixe de ir ao local onde ocorrem os eventos. Essa observação dele é muito sacal. Jamais deixe de ir ao local onde ocorrem os eventos. Por mais que você confie em gráficos, em quadros, em bonitas apresentações, é perigoso depender de imagens e de avaliações de segunda mão. Nunca se esqueçam disso. Então, jamais deixe de ir ao local onde ocorrem os grandes eventos, né? Uma lição que aprendi foi estar pronto para todo o imaginável, de modo a ter condições de estar se preparando para o inimaginável. Estar pronto para todo o imaginável, de modo a ter condições de preparar-se para o inimaginável. Existem surpresas que são inevitáveis. Existem surpresas que são inevitáveis. Se eu tiver pensado em todas as possibilidades, em todas as contingências possíveis, se eu estiver preparado para enfrentá-las, eu disporei de melhores meios para lidar com o inesperado, né? Então veja aí essa importância de tentar enxergar o futuro. Isso tem muito a ver com essa coisa da análise de cenário que eu tanto falo aqui para vocês. Tentar enxergar quais são as probabilidades em relação a um determinado tema, uma determinada coisa, o que é que pode acontecer, o que é que não pode acontecer, o que é mais provável, o que é menos provável, e aí estar preparado para enfrentar esses diversos cenários, né?
E aí, se nós estivermos preparados para todos os cenários imagináveis, estaremos aí melhor, vamos dizer assim, estruturados para lidar com o inesperado, diz o Rudolf Giuliani. Veja que tudo isso são temas super importantes, todos são conteúdos que eu estou trazendo aqui de uma forma muito sintética, obviamente. Quem tiver a oportunidade de ler o livro vai ter um conteúdo muito rico e muito mais extenso, obviamente. Mas aqui eu estou dando vamos dizer assim, uns insights para que vocês reflitam. Existe uma passagem no livro que ele diz assim: todos são responsáveis o tempo todo, todos são responsáveis o tempo todo. E isso é importante porque é aquela ideia de que somos uma equipe, né? Isso vale para as empresas, somos uma equipe. E se todos têm a sua coparticipação nessa história de sucesso, as coisas vão ficar muito mais, vamos dizer assim, bem administradas para que os resultados sejam alcançados. E assim a gente vai criando vamos dizer assim, um desejo genuíno de que tudo dê certo. E se você está numa equipe assim, se alguém tem uma dificuldade, enfrenta uma dificuldade para conseguir um resultado, o outro está imbuído do mesmo propósito, então ele está, vamos dizer assim, disponível para contribuir para que o resultado possa ser alcançado e vai lhe ajudar a superar a adversidade, né? Todo sistema, diz o Giuliani, todo sistema deve questionar-se continuamente. E o papel do líder é subir a barra cada vez mais. Aquela história do sarrafo, lembra que eu já comentei aqui, de você estar sempre se desafiando. Isso vale para a gente, vale para as pessoas com quem a gente trabalha. Não há como ficar na zona de conforto. As grandes histórias de sucesso acontecem todas fora da zona de conforto, né? E aí ele diz: o sucesso depende do trabalho de equipe e do compartilhamento de ideias, necessita também de uma responsabilidade recíproca e da confiança no apoio mútuo. É assim que as coisas vão acontecer, vão se desenvolver. Tudo isso, veja, nos mostra que é muito importante a gente estar preocupado com a formação de boas equipes, escolher as pessoas certas, colocar nos lugares certos, desafiá-las, né? Estimulá-las para que possam entregar resultados superiores e de forma continuada, né? Com relação a problemas, nós precisamos olhar cenários, olhar as possibilidades e, de certa forma, tentar nos antecipar aos problemas. Temos que tentar nos antecipar aos problemas e esse é o papel do líder de qualquer empresa e de qualquer instituição que você esteja à frente. A importância de ter indicadores. A criação de indicadores relevantes é um dos desafios mais árduos na implantação de um sistema de prestação de contas, né? Porque veja, você enquanto líder precisa prestar contas, você precisa apresentar os resultados do que você tem alcançado. As equipes com quem você trabalha precisam apresentar resultados. Eu já falei aqui que certa feita um bilionário com quem eu trabalhei, ele me dizia sempre isso. Ele dizia: meu filho, tudo precisa ser mensurado. O que você não consegue quantificar, você não vai conseguir avaliar e julgar. Então, é preciso tentar quantificar tudo para que assim possa se fazer uma boa avaliação e julgamento em relação às pessoas. Então, a criação de indicadores realmente relevantes é um dos desafios mais árduos na implantação do sistema de prestação de contas. O líder de mais alto nível deve selecionar e colocar nos lugares certos as pessoas certas, sob sistemas de prestação de conta realmente eficazes. São os sistemas de acompanhamento, avaliação e julgamento, né? Esses são essenciais para que as pessoas possam ter o poder e o ambiente adequado para que possam
se desafiar, a mostrar seu grau de inovação, de criatividade, de inventividade, né? O trabalho do líder é dar o tom, é definir a agenda e atuar como uma fonte constante de conselhos, de estímulo, inspiração e recursos, com vistas à consecução dos objetivos da organização, do empreendimento. O melhor conselho que poderia se dar para um CEO é que esteja atento e nunca desconsidere a relevância de divulgar o quanto antes as más notícias, o mais cedo possível. Sempre que alguém defender, por meio de argumentos convolutos, a ocultação da realidade, a atitude recomendável é ignorar a má orientação e revelar a situação. Então, nada substitui a verdade nua e crua. Aí a gente entra lá no paradoxo de Stockdale, né? É preciso enfrentar a realidade nua e crua. Num capítulo do livro, o Giuliani fala: concentre-se em fazer o possível, concentre-se em fazer o possível, mas não deixe de tentar o impossível, não deixe de tentar o impossível. Então, nesse vídeo eu procurei trazer aqui alguns conceitos deste livro O Líder, que conta a história de Rudolph Giuliani, na sua carreira, em diversos cargos que ocupou, até chegar à prefeitura de Nova York, onde ficou por 2 mandatos consecutivos. Lições que são contextualizadas neste livro, que vale a pena tentar encontrar e adquirir, mas de qualquer sorte, preponderam aos nossos olhos muitas dessas lições, e nós conseguimos então perceber um link, uma correlação com outros conteúdos e outros vídeos que já fizemos aqui anteriormente, abordando a mentalidade de outros líderes, como Abílio Diniz, como Jorge Paulo Lema, né? Toda a teoria estruturada pelo Jim Collins, e isso tudo nos mostra que há um caminho para se ter o sucesso, há um caminho para se alcançar a liderança, e que há diversas ideias que convergem nessa mesma direção, não é verdade? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.